Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, você presente aqui no templo e você que está nos assistindo, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós, nessa noite muito especial, que está dando prosseguimento a esta semana da Sexta Região. Eu quero desde já agradecer ao secretário regional de administração, pastor Miqueias, ao bispo Roberto Amaral, por me convidar para estar com vocês aqui, não para pregar, mas compartilhar esse tema tão importante, tão relevante, que sob pastoreamento com amor e liderança com excelência. Eu quero dizer que eu fico muito feliz, bispo, em poder estar na Sexta Região, porque a Sexta Região foi o berço onde tudo começou na minha vida cristã. E também da minha esposa. E foi lá na igreja de Olinda que eu a conheci. E lá nós passamos a juventude. Lá onde eu me batizei. Ali na igreja de Olinda. E depois de 9 anos, Deus me deu a oportunidade de pastorear aquela igreja por 2 anos. Então, estar na Sexta Região traz assim um sentimento de alegria. E saber que aqui eu tenho muitos amigos, muitas pessoas. E foi aqui que tudo começou. Então eu trago no meu coração a Sexta Região, que é a minha região. Na verdade, eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, servindo na primeira região. Mas eu sou pastor da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, enfim. Não é? É a nossa igreja. E eu fico bem assim, bem à vontade, por estar no meio de amigos, de pessoas. E eu quero começar, aproveitando, eu não vou deixar essa oportunidade de passar, falando sobre pastoreamento com amor. Há 2 situações que marcaram a minha vida com o bispo Roberto Amaral. Ele nem sabe disso, vai saber hoje. Viu? Sobre essa questão de pastorear com amor. A primeira, ele vai lembrar que na realização do aniversário da igreja de Macaé, eu o convidei para que estivesse conosco. E assim ele atendeu. E na época foi com o pastor Juscelino. E foi numa sexta-feira, não foi, bispo? Sexta-feira. E foi exatamente o dia da inauguração de alguma coisa lá depois da ponte, um mercado grande lá. E aí eu estou na igreja de Macaé e depois eu recebo um telefonema do bispo: pastor, olha, eu estou me enrolado aqui e não vai dar. O senhor quer que a gente vá mesmo? Sim, bispo, queremos que o senhor venha. Resumindo, ele chegou lá quase 10 horas, 9h40, e o povo ficou lá na igreja esperando. E ele chegou, né, atrasado, mas chegou, né, e tal, chegou lá, deu o recado, né, e foi uma bênção naquela noite. O povo não arredou o pé para ouvir o bispo Roberto Amaral. Foi uma noite, inclusive a mensagem, o texto que ele leu, eu vou citar aqui o texto, viu? Esse é o primeiro momento, isso é pastorear com amor. A segunda, que marcou bastante, foi no dia 1º de junho de 2017. Foi na morte, o falecimento da minha mãe, a diaconisa Maria Florencio, que era membro ali da igreja do Parque Anchieta, e o bispo Roberto Amaral esteve lá, junto com o bispo Caleb, junto com os pastores Juscelino e Sandoval. Então ele deixou as suas atividades, esteve conosco lá no sepultamento. Isso são marcas que jamais eu vou esquecer. Eu quero dizer, isso é um pastorear com amor. Amém? Muito bem. Eu quero basear a minha palavra nessa noite, e eu espero a contento, né? Falando sobre o pastorear, eu quero basear a minha palavra em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de 11 a 14.
que diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E é claro, falando sobre pastorear, pastoreio, vem em nossa mente a questão de ovelhas. O termo pastor vem do hebraico Ra, que significa protetor, é o cuidador. E aparece 77 vezes no particípio do Antigo Testamento. E dentre tantos versículos, eu quero deixar apenas dois. Gênesis capítulo 49, 24, que diz: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. O segundo texto é Êxodo 2,17, que diz: então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. E o versículo 19, e eles disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. No grego, no Novo Testamento, a palavra pastor é traduzida por poimen. Mateus capítulo 9, 36 diz: e vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas, porque andavam cansados e desgarrados como ovelha que não tem pastor. E também outro texto, Marcos 14, 27, e disse-lhe Jesus: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Na verdade, a palavra pastor aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 2. E deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha. Citando a ocupação, o trabalho que Abel ocupava até então. Então, sendo assim, junto com a ocupação de agricultor e os mais antigos ofícios do mundo. Então, não é de hoje que existe essa ocupação de pastor e também de agricultor. A função básica de um pastor era cuidar do rebanho de ovelhas, provendo alimentos, cuidando e protegendo. No contexto neotestamentário, o pastor é aquele que alimenta o rebanho, que administra as ordenanças, lidera, guarda a verdade, ou seja, os princípios bíblicos. Mas no que tange ao ministério pastoral, eu quero diferenciar profissão de vocação. O pastor, ele tem uma profissão ou ele tem uma vocação? Profissão se refere à área em que atuamos, ou seja, a nossa ocupação profissional. Na verdade, o pastor não é profissional, mas isto é profissão, e a qual requer uma especialização formal. Agora, vocação. Quando alguém pergunta qual a sua profissão, eu digo, profissão não, vocação. Vocação é o apelo ou inclinação
para o sacerdócio, para a vida religiosa. Então é muito importante a gente fazer essa diferença, para que a gente não pense que a nossa profissão é pastor. Não, é vocação. A nossa vocação é o pastoreio. Observando, meus irmãos, o texto em questão, que é a nossa referência para a nossa palestra, ou nosso bate-papo, é possível perceber que os ouvintes de Jesus tinham um pleno conhecimento do ofício do pastor. Agora é interessante notar, quando a gente lê João capítulo 10, Jesus ele faz a comparação entre dois tipos de ser, de pessoas. Ele fala sobre o pastor e ele fala também sobre o mercenário. Ambos tinham o ofício, o cuidar das ovelhas. Mas cabe ressaltar também que o ofício pastoral não era como pensamos hoje. Era uma vocação pouco valorizada e reservada a pessoas de menor importância. O pastor, naquela época, era alguém muito simples, acostumado à solidão, aos intempéries da natureza. E naquele tempo já havia bons e também maus pastores, a quem Jesus está definindo aqui em João capítulo 10, sobre o bom pastor, e fala também sobre o mercenário. Ou seja, um cuidava, protegia e alimentava, e o outro somente estava interessado no que poderia lucrar. E infelizmente ainda hoje, mercenários. Mas graças a Deus que ainda hoje há pastores de ovelhas que pastoreiam com amor, que sabem para qual foram chamados. Mas hoje há aqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor com amor, zeloso. E eu posso dizer que são os pastores verdadeiros. Esses fazem aquilo em que Jesus pediu que fizesse. Agora, os pastores verdadeiros, eles possuem algumas características nesse capítulo 10 de João. E eu quero apenas destacar. Primeiro, eles entram legalmente no aprisco das ovelhas. Conforme o versículo 2. É aquele, porém, que entra pela porta. Que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O segundo desse verdadeiro pastor possui uma boa comunicação. Eu estava acompanhando o tema do bispo Roberto Amaral, quando ele falou da comunicação, e na verdade o pastor precisa ter uma boa comunicação e comunhão com as ovelhas. Versículo 3 e 4, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A terceira característica para o verdadeiro pastor está no versículo 7, que instrui as suas ovelhas e as guia pelo exemplo e pela palavra, dizendo, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E quarto, são dedicados ao rebanho, são devotados ao rebanho,
conforme o versículo 10 e o versículo 11. O ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Tinham vida com abundância e dava a vida pelas ovelhas. Então são características inerentes aos pastores verdadeiros. E o próprio Senhor Jesus é o nosso primeiro exemplo de sumo pastor. Agora, meus irmãos, todas essas 4 características fazem violento contraste com os falsos pastores, que são egoístas, que são perversos e que na realidade não pode oferecer qualquer benefício e bênção ao rebanho de Deus. Não tem dúvida, não tem educação, eles não têm educação, porque quem não entra pela porta entra pela janela, é porque não tem educação. E o próprio Jesus disse que são, no versículo 1, são ladrões e salteadores. Agora, pensando assim, podemos entender que um pastoreio com amor, segundo o tema proposto, pastoreando com amor, eu defino, primeiro, é aquele que é apaixonado por Deus. O Salmo 16, versículo 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Eu entendo, meus amados irmãos, somente quem é apaixonado por Deus, e eu gosto dessa palavra apaixonado, porque essa palavra tem o pai, apaixonado, né? Por Deus, consegue exercer um pastoreio com amor. Ser apaixonado por Deus mostra que o pastoreio é marcado por 2 pontos principais. O primeiro, pela gratidão. Essa gratidão é privilégio de servir ao Senhor Deus na sua obra e também nos seus desígnios. É gratidão a Deus. O segundo é pela obediência. Obedecer é entender que somos chamados para servir. Quem obedece, prospera. E aí a gente passa a lembrar de Josué, quando Deus toma Moisés e diz, Josué, agora é com você. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Olha, não aparta o livro desta lei, nela medita dia e de noite, não ande nem para a direita nem para a esquerda, e eu farei prosperar os teus caminhos. A obediência traz prosperidade. Quem obedece é próspero. Aleluia. Item 2, é aquele que realmente é chamado por Deus. É outra palavra que eu gosto muito de falar sobre chamado, porque aquele que é chamado, existe a chama que arde no seu coração. E segunda coisa, ele é amado, Deus tem um amor muito grande com aqueles que estão chamando. Jeremias 1:5, quando Deus chama Jeremias, ele diz, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei, eu o nomeei para ser meu profeta às nações. Esta chama, esse amor de Deus para com aqueles que diz sim ao chamado, ao convite de Deus para realizar a sua boa e perfeita obra. Então o sentido primordial no chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada um. O propósito principal da sua caminhada com Ele. A vocação que Ele colocou em você, em todos nós. Ser chamado é ser um privilegiado por Deus e de ter sido escolhido diante de tantos. Deus te escolheu. Por que Ele te escolheu? Porque Ele quis. Na verdade, isto é um privilégio.
Aleluia! E nós glorificamos a Deus por isso. E nós temos que dar conta do nosso recado. Terceiro, é aquele exercido sob a dependência de Deus. Meus irmãos, o salmista 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O pastoreamento ou pastoreio, ele é a dependência de Deus. Se a gente não tem Deus para exercer esse ofício, essa vocação, a gente não será bem sucedido. E tanto é com Moisés, com aquela tarefa de conduzir ao povo até a terra prometida, chegou no momento da sua caminhada, Deus diz para ele: olha, Moisés, eu irei, a minha presença vai ser contigo para te fazer descansar. E olha o que Moisés declara para Deus: olha, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. E eu entendo que Moisés estava falando: olha, eu serei bem sucedido se o Senhor estiver comigo. O pastor, para ser bem sucedido, ainda que ele seja um bom pregador, ainda que ele usa homilética, hermenêutica, em tantas outras disciplinas, mas se Deus não for com ele, é tudo fracasso. Não temos, na verdade, meus amados irmãos, o pastor, independente se ele tem 1 ano, 2 anos, 20, 30 anos de ministério, mas nós precisamos entender que nós não temos todas as respostas. Nós precisamos buscá-la em Deus, porque Deus é a fonte através da sua palavra. E isso só é possível para quem é totalmente dependente de Deus. Porque na dependência nós somos supridos por Deus, nós somos instruídos por Deus, e nós estreitamos ainda mais a intimidade com Ele. Quarto, o pastoreio com amor é aquele que exerce plena mordomia. Provérbios 27:23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O mordomo é aquele que administra os bens do Senhor. Deus confiou a nós, homens, para administrarmos aquilo que pertence a Ele. E que na verdade, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo para o Senhor Deus, tudo aquilo que nos confiou. Deus nos chama a mordomia em sua obra. Deus não chama para sermos senhores, não, mas sermos mordomos. Nós precisamos exercê-la, essa mordomia, com muita fidelidade e também responsabilidade. Deus confiou em nós esta linda tarefa. Poderia ter sido dada aos anjos, mas foi dada aos verdadeiros chamados por Ele. E isso, irmãos, é uma bênção. Na verdade, é pesado, mas é gratificante. Junto a isso, então podemos definir um pastoreio com amor. Produz também uma liderança com excelência. E o que é liderança? Liderança é a capacidade de tomar decisões conforme as orientações das Sagradas Escrituras, a fim de promover cuidado, saúde e crescimento. Definimos então que uma liderança com excelência é aquela que o líder é bem sucedido.
O líder bem-sucedido apresenta algumas características distintas. E eu quero dizer do coração, daquilo em que vai no meu coração. Primeiro, o líder bem-sucedido, existe característica distinta. Primeiro, são cristocêntricos. E Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ser cristocêntrico. O que seria isso? É ter Jesus como centro de sua mensagem, de sua pregação, de seu estudo, da sua preleção, e ter Cristo também na vida. A palavra de Deus, ela nos norteia toda a sua conduta. Cristocêntrico. E não colocar o homem como centro, mas Cristo é o centro. A segunda coisa, a característica, melhor dizendo, eles são servis. 1 Pedro 4,10, Pedro vai dizer: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que temos observado nesse tempo que vivemos, nessa geração que nós estamos nela, em tempo de egoísmo desenfreado, uma liderança servil procura agradar a Deus e não a si próprio. É Deus que aparece. É Deus que precisa de todos os holofotes. É Deus. O maior perigo que fracassa muito o ministério é a vaidade e a soberba. Na verdade, ministérios que apontam para esses pontos não vão muito avante. Mas quando há o entendimento que Deus nos chamou, pastores, não para ser servido, mas para servir. E eu entendo que esse líder, ele está trilhando, está no caminho da excelência. Porque esta é a vontade de Deus. E terceiro, eles são frutíferos. Aí que entra o versículo que o bispo leu lá no aniversário da igreja. São frutíferos. Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Na verdade, meus irmãos, Deus espera que nosso ministério não seja um ministério apagado. Não seja um ministério que não haja frutos. Porque se nós estamos ligados na videira, e ele disse, aquele que é ligado em mim, esse dá muito fruto. Ele deseja um ministério frutífero, um ministério abençoador, um ministério que atrai pessoas.
E eu fico pensando em João Batista. João Batista, quando ele ia para o deserto, diz que as pessoas, moradores de Jerusalém, Judeia, todos iam aonde João Batista estava. Sabe por quê? João Batista atraía pessoas porque tinha um ministério frutífero. E como João Batista batizava as pessoas. Esta é a vontade de Deus. Mas a qualidade dos frutos precisa ser mantida. E é o que gera bons frutos. É uma liderança baseada na dependência de Deus. E não simplesmente nos recursos humanos. Dependência de Deus é acreditar que hoje eu não tenho, mas amanhã Deus vai providenciar. Não é aguardar dos homens. Não, mas acreditar que Deus vai prover. Na dependência do nosso Deus. Porque Ele nos chamou. Aquele que convida, paga o banquete. E se Deus nos chamou, Deus está pagando o banquete. Aleluia. E o maior banquete que Deus paga para nós, sabe qual é? É a sua gloriosa presença. É a sua unção. É você chegar no altar da igreja, você está arrasado com problemas que você carrega em si. E você não tem nada para dar, porque na verdade não tem nada para dar, quem dá é Deus. E aí você ler a palavra, quando você começa a pregar, irmão, alguém levanta a mão e aceita Jesus. Eu nem preguei. Mas é a dependência de Deus. Este é um ministério frutífero. Não confiar na nossa própria capacidade. Na verdade, se você precisa de capacidade, peça a Deus que Deus dá sabedoria livremente. Não é? Então, é uma liderança baseada na dependência de Deus. E aqueles que entendem que o ministério, na liderança, dependência de Deus, eles são frutíferos. Eu costumo dizer, irmãos, que não precisa fazer muita força. É só fazer aquilo que Deus pediu. Porque os frutos vêm. Não estou dizendo que a gente vai ficar de braços cruzados. Não sou isso que estou dizendo. Mas Josué, ele foi frutífero. Josué foi abençoado em toda a sua trajetória. Porque ele meditou na lei do Senhor. Ele fez conforme o seu professor Moisés fez. E aí Deus prosperou a vida de Josué. Uma liderança excelente. Moisés teve uma liderança excelente. E a proposta desta semana é para que você, obreiro, obreira, tenha uma liderança excelente, que tenha um pastoreamento, um pastoreio em amor. Esta eu entendo que é a proposta. Eu quero concluir. Como é bom podermos parar para avaliar nosso ministério. Eu entendo também que a proposta dessa semana é de avaliação. É fazer um check-up, né? O carro precisa levar lá na concessionária para fazer uma revisão, né? Tem gente que só bota gasolina e vai embora. Não, tem que fazer revisão. Por isso que tem de 30, 20, 40, tem que levar o carro lá. Mesmo que você ache que não esteja. E nós precisamos. E na verdade precisa fazer uma revisão, uma reciclagem. Isso não diz que a pessoa tem menos valor. Não, é verdade. Nós temos que fazer. Nós precisamos ir ao médico fazer uma checagem, como é que está o coração. Não, o coração está bom. E resolve tudo em oração. Vamos orar. Não, orar não, irmão.
tem que fazer o check-up. E na verdade, eu acho que a proposta também da Sexta Região, da liderança, é fazer essa reciclagem, é dar elementos, não é? Que às vezes passa desapercebido. Quem sabe em alguma palestra aqui, alguém que está ouvindo, oh meu Deus, olha, não pensei nisso antes. É dar ferramentas para que você tenha um pastoreamento em amor e também uma liderança com excelência. Engraçado que não é com perfeição, né? Perfeição não pode, mas com excelência. E eu creio, em nome de Jesus, bispo, muitos pastores aqui da região e aqueles que estão ouvindo estarão fazendo a liderança com excelência. Aleluia. Glória a Deus. E na verdade, eu e muitos outros somos frutos de um pastoreio em amor e liderança com excelência. Porque muitos líderes que foram os meus líderes, hoje não estão mais aqui, já partiram, mas deixaram um aprendizado na minha vida. E agora nós estamos deixando também esse aprendizado àqueles que vêm atrás de nós, ou do nosso lado, né? Do nosso lado. Então, a proposta hoje é que pensemos sobre o nosso pastoreio. Precisamos avaliar se no nosso ministério há marcas de amor e excelência. Se não há, vamos rever. Se estamos errando, vamos parar. E vamos retroceder para a gente ganhar. O que não dá é para que a gente possa continuar com um pastoreio sem amor. Ou um pastoreio pensando só no sustento financeiro. E na verdade, mas aquele que tem a dependência de Deus, não se preocupa para ficar contando as moedinhas com tesoureiro, você vai dar pagar ele. Não. Aquele que pastoreia com amor, Deus vai retribuindo a 30, a 60 e a 100. Ministério frutífero. Muitos ministérios fracassam por falta de submissão. Submissão é estar abaixo de uma missão. Nós estamos abaixo de Deus, mas nós estamos abaixo também da nossa liderança. E às vezes muitos não querem se submeter à liderança. Fracassam por falta de submissão, discernimento do seu chamado e da dependência de Deus. E onde líderes autossuficientes, não há lugar para Deus. Na verdade, irmãos, esses que se sentem, acham que são autossuficientes, Deus já foi embora há muito tempo. Agora, aqueles que colocam o Senhor no centro de todas as coisas, Deus continua a fazer maravilhas no nosso meio. Deus continua salvando como fazia antes. Deus continua curando, Deus continua restaurando a sua igreja, porque nós não somos homens dos holofotes. Nós não somos os homens que precisa ser o primeiro da cocada. Não precisamos ser, mas é Cristo. Nós estamos apenas de passagem, mas precisamos levantar a nossa bandeira e dizer: nesta igreja, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um instrumento que o bispo me nomeou para a igreja, para pregar, para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados.
Essa igreja, o dono é Jesus. Aleluia. Porém, aqueles que desejam um ministério marcado pelo amor e que trilha por caminho de excelência, eu quero dar uma dica a você. Precisa passar pela escola de Deus. É sentar e ouvir os mais experientes, a escola de Deus, e entender que Jesus Cristo tem que ser o centro de sua vida, do ministério e de sua mensagem. A mensagem precisa ser ajuda do alto e não autoajuda. Fazendo assim, colocando ou deixando Deus o lugar de direito dele, nós vamos pastorear em amor e vamos liderar com excelência. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.